Bom, minha gente, espero que todos tenham tido uma magnífica noite de Réveillon, né? E de fato passamos no país inteiro uma virada de ano com milhões e milhões e milhões de pessoas em concentrações gigantescas, com queima de fogos, com festas, com música, com dança, com brincadeira, com tudo, famílias, grupos, amigos, e nada se registrou até agora, pelo menos o noticiário não trouxe nada de negativo, foi tudo bem, no campo da segurança, tudo funcionou adequadamente, o espetáculo também em todos os lugares onde houve queima de fogos, né? Nada que tenha marcado qualquer pequenino incidente aí, e estamos falando de uma noite em que, sei lá, 20, 30, 40 milhões de pessoas se mexem para lá e para cá, muita viagem de ônibus, muita viagem de avião, muita viagem de trem, de navio, tudo transcorreu magnificamente. Esse é um belíssimo resultado para qualquer evento que envolva tanta gente, tanta coisa, e com as margens de risco naturais desse tipo de operação, né? Em todos os campos, repito, né? No campo da recepção aos turistas, no campo da segurança, no campo da logística para atendimento de alimentos, bebidas, estruturas e tal. Quero mandar um abraço muito especial a todos que trabalharam na noite de ontem e estão trabalhando esta manhã. São muitas e muitas categorias profissionais que têm essa característica, esse compromisso de estar na labuta, enquanto a quase totalidade do país está descansando. E a estes que estão na labuta hoje eu mando um abraço muito especial neste primeiro dia de 2019. Com esse mesmo espírito, né, que marca sempre essas festas e tal, um espírito aberto, um espírito agregador, né, positivo, otimista e tal, esperançoso, a gente está recebendo hoje um novo governo. Daqui a pouco, daqui a algumas poucas horas, o senhor Jair Bolsonaro, eleito em outubro, uma vitória avassaladora, eleitoralmente falando, uma vitória muito significativa, toma à mão o leme do país pelos próximos 4 anos. E o taxímetro das expectativas começa a correr. A partir de hoje, começa a perder efeito, como acontece sempre em qualquer governo que chega, a possibilidade de falar-se do passado como responsável pelo presente e pelo futuro. Os que assumiram os governos estaduais, ou assumirão os governos estaduais e o comando da nação, têm diante de si cada vez menos possibilidades de recorrer ao passivo herdado de seus antecessores e cada vez mais a responsabilidade de construir seus próprios legados. E o sentimento que eu acho que tem que se estabelecer entre todos nós, aqueles que possam ter sido vitoriosos ou que foram vitoriosos nas urnas, os eleitores vitoriosos nas urnas em outubro, e aqueles que não tiveram sucesso no voto que escolheram, acho que o sentimento que tem que predominar entre todos nós, nos estados e na União, é o sentimento de torcida para que as coisas deem certo. A ideia de que um governo que dá errado constrói a felicidade dos seus adversários funciona muito quando este antagonismo se dá no campo partidário, político, ali da disputa pelo poder. Mas quando lida com a população como um todo, quer aquela que votou em A, quer aquela que votou em B, todos estão no mesmíssimo barco, e é muito importante para A e B que o governante eleito, seja ele qual for, seja ela qual for, dê certo. Acerte mais do que erre. Os desafios que estão colocados para Bolsonaro são gigantescos, porque são os desafios de um país que ainda está numa crise muito grande, com mais de 20 milhões de pessoas no desemprego ou no subemprego, ou que desistiram de procurar trabalho. Essa é a marca mais forte do drama que o Brasil ainda está vivendo, e provavelmente este número persistirá ainda por muito tempo. O desafio na área da segurança é colossal, o desafio na área ambiental é gigantesco, o desafio na economia é brutal, e esse acervo, esse passivo, está aí colocado na mesa de Bolsonaro a partir da tarde de hoje, como eu disse, com o taxímetro rodando em bandeira 2.
porque o quadro é um quadro que não permite que a velocidade das ações que o governo venha a tomar seja aquela de um governo que está lidando com um país serenado, um país tranquilo nesses indicadores. Esses indicadores são profundamente dramáticos e precisam ser enfrentados numa velocidade e com uma taxa de acerto da qual dependemos todos. A mesma coisa, e às vezes até não em poucas situações pior do que no plano federal, se vê nos estados. Aí no seu estado, muito provavelmente, o quadro econômico ainda é pior, é mais deteriorado ainda do que no plano federal. A dívida dos estados, a insolvência das máquinas, o inchaço dessas mesmas máquinas, em situações que eu não vou citar aqui especificamente, porque cada um que está nos ouvindo em seus estados sabe exatamente qual é a carapuça que cabe a essa realidade, mas em alguns estados a situação é assombrosamente pior do que no plano federal. E então é importante também que os novos governadores, ou até mesmo os reeleitos, consigam nestes 4 anos que vêm construir uma realidade, uma situação melhor para os seus sucessores, porque disto nos favoreceremos todos, repito, derrotados e vencedores na eleição de outubro como eleitores. Não importa em quem você tenha votado, é importante que os governantes eleitos tenham sucesso ou uma taxa de sucesso melhor que a de seus antecessores. Que a realidade daqui a 4 anos possa nos dar outro tipo de perspectiva menos angustiante do que aquela que temos agora, embora a marca predominante seja a da esperança, da expectativa positiva. Para dar alguns números, só para ilustrar, daqui a pouco o Rodrigo Orengo nos fala aí dos preparativos finais para a posse de Bolsonaro e de seu ministério. O Datafolha publica hoje uma pesquisa sobre a expectativa da população brasileira em relação à gestão de Bolsonaro. E ela dá com 65% da população estimando, prevendo aí uma gestão boa ou ótima, que são os 2 indicadores de aprovação. Abaixo disso tem regular, sofrível, pavoroso, terrível, etc. e tal. 65% de expectativa positiva é um número muito expressivo, supera o resultado de votos válidos que Bolsonaro teve nas urnas, portanto cresceu a expectativa positiva, porque evidentemente quem votou nele votou com essa expectativa. Se você tem 65% dos eleitores participando desse estado de espírito, significa que essa expectativa melhorou, e isso é uma marca dos governos que se iniciam. Vejam que o próprio Datafolha, mesmo citando esses 65% que Bolsonaro tem, é um belíssimo patrimônio do ponto de vista das esperanças da população, ainda assim o seu índice no dia da posse é o menor dentre os 5 presidentes eleitos desde a redemocratização. Nós tivemos Lula eleito com 76% de expectativa positiva, o Collor com 71%, o Fernando Henrique Cardoso com 70%, a Dilma com 73%. Com estes índices maiores que o de Bolsonaro, você tem sim um patamar mais positivo que o dele no início do governo, em relação às expectativas, ao horizonte que a população enxerga, mas também tem a constatação de que neste grupo dos outros 4 presidentes eleitos, algumas dessas expectativas iniciais foram encerradas ao fim de seus mandatos de forma melancólica. Podemos citar o caso do Collor e, não sem o acidente do impeachment, o próprio caso da Dilma Rousseff. Esse número que está aqui muito provavelmente se refere à primeira eleição dela e à primeira eleição do Lula e também à primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso. Então, mesmo tendo o menor índice de expectativas positivas em relação ao seu governo, não significa que isso corresponda a um desfecho pior que o dos seus antecessores, porque antecessores que tiveram resultados iniciais bem maiores tiveram desfechos melancólicos, repito. Então, é isso. Vamos esperar agora que o taxímetro que marca a trajetória desse veículo chamado Brasil rode compatível com a velocidade que necessitamos, ao custo que podemos pagar e na direção correta, se não precisa, milimetricamente precisa, mas pelo menos próxima de um horizonte que nos leve a uma situação melhor. E toca o barco, dona Carla Bigato. Feliz Ano Novo.